Olá, servo de Deus, tudo bem com você? Então, ó, você já deve estar ouvindo, né? Olha esse som. A gente glorifica ao Senhor, né? E se deixar, a gente vai ficando aqui, né? Vamos ficar. Ó, gente, muita alegria hoje no nosso Oliveira Cast, nosso convidado muito especial, Léo Mariani. Muito prazer aí, Luizão. Léo é assim, é daqueles de longa data, né? A gente já se conhece aí pelo menos mais de 15 anos, eu tenho certeza. Desde quando você veio pra cá, né? Acompanhamos toda a trajetória aí. Isso. O Vini com aquele cabelinho dele de tigelinha. Tá casado agora com o segundo filho, né? Segundo filho, pensa, Léo. Graças a Deus. Você solteiro ainda. Era solteiro, Franz também. É isso, imagina. 20 quilos mais magro cada um. Aí nós estamos falando isso de 15 anos atrás, né, É, gente? verdade. Mas, ó, Léo, um irmão muito querido, né? Congrega junto conosco já esses anos todos. E violeiro, rapaz. Esse homem, além de ter feito uma faculdade em cima disso, né, Léo? Isso, aham. E você vai falar um pouquinho pra gente como é que é a sua história com a viola, né? Vai Vou contar. falar. Uhum. Mas, além de tudo isso, um homem que a gente admira, respeita, cresceu aqui entre nós, sempre serve no nosso meio, cooperando com a igreja, abençoando os irmãos, cuidando de um grupo de pessoas. Amém. Que bênção deve ser aquilo, viu, Léo? Amém. A gente está muito, muito grato a Deus e muito feliz, né, por você ter aceitado o nosso convite. Luiz, eu que agradeço aí. Obrigado a todos que estão acompanhando o Oliveira Cast. É isso aí. Eu gostei demais desse nome, inclusive. Paulo tá de parabéns aí. Que teve... Sim, inspiração dele. O menino é criativo, né? Sim. Então, honrado demais. E esse aqui é o terceiro episódio, é isso? É o terceiro. Eu tô muito honrado, porque teve dois gigantes aí, dois caras que eu admiro, o Paulo Oliveira. Primeiro foi com o Paulo, depois com o Eric Couto. Com o Eric Couto, o grande Eric. Um beijo no coração do Eric aí. Fico muito honrado com o convite e poder compartilhar um pouco da minha experiência nesse mundo do empreendedorismo. Isso. Com o propósito que a gente leva no coração, que é o reino de Deus, não só no coração, mas na vida prática, nos negócios, na família, e é tudo para a honra e glória dele, né? Amém. Gente, o Léo eu já conheço há mais de 15 anos, eu tenho aqui na minha memória. E a gente viu ele também desenvolver, crescer na sua carreira profissional, como família, né? Uhum. O casamento, os filhos. Então, assim, a gente tem muita alegria de trazer ele aqui para ele compartilhar do seu testemunho, falar daquilo que Deus tem colocado no seu coração e também algumas estratégias que ele tem, daquilo que ele tem empreendido, né? Uhum. Então, é dentro desse assunto, Léo, que a gente quer... Legal. Bater esse papo hoje com Show você. de bola. Né? Vamos nessa. Bom, Léo, nada melhor que você começar nos falando um pouquinho de como é que é essa história sua com a viola. Bom, conta para nós. A viola, assim, eu preciso confessar para vocês algo. Quando eu tinha 12 anos de idade, o Ricardo Denchuski, alguns de vocês que estão nos assistindo aí conhecem, Queridão, né? do nosso coração. Para quem não conhece o Denchuski, é um músico, foi meu professor desde os meus 11 anos de idade, de bateria e tudo mais. Isso. E ele foi convidado para reger uma orquestra de viola da FAG, da nossa cidade aqui em Cascavel, no Paraná. A FAG é uma fundação, uma faculdade gigantesca aqui. E eles queriam uma orquestra de viola. E como eu já trabalhava com música, porque eu fui um dos alunos do Ricardo, que o Ricardo pincelou para trabalhar junto. Sim. Então a música para mim, Luiz, ela sempre foi algo muito natural, hobby, mas ao mesmo tempo eu estava trabalhando com música. Uhum. E eu, muito novo, eu demorou para cair essa ficha, assim, sabe? Uhum. Que música era um ofício, que era a minha missão de trabalho e tudo mais, né? Quem dirá empreender com isso? Isso nunca passou pela minha cabeça. Uhum. Mas, como o Ricardo me chamou para trabalhar junto, eu já ganhava bolsa de estudo para mim, para minha irmã, por causa desse auxílio que eu dava nas escolas, né? E a viola chegou nesse contexto no ano de 2002, mais ou menos. Eu deveria ter, acho que 12 ou 13 anos ali. E daí o Ricardo falou, Léo, olha esse instrumento aqui, né? Você já está me ajudando, que tal você ajudar a montar a sua orquestra? Ia ser muito legal. E eu muito novo,
Quando ele falou viola caipira, me veio um preconceito. Imagina. Primeiro assim, gente, eu me converti com 19 anos, né? Nessa época aí eu tinha 12 anos, 12 anos de idade. Então, né, minha mentalidade não tinha nada a ver com o reino de Deus, nem pensava nisso. E assim, tocava em várias bandas já, bandas de colégio e tal. Quando ele falou viola caipira, me veio um certo receio assim. Só que quando eu fiz isso aqui na viola, eu vi a sonoridade do instrumento, eu já tocava uma variedade de instrumentos, Sim. desde guitarra, violão e tal. Eu passei o dedo na viola e me atraiu a sonoridade. Sim. Porque assim, diferente do violão que você precisa apertar algo e daí sim tirar um som, a viola não. Desde que ela esteja afinada, você toca ela cordas soltas aqui, você já tem um som harmonioso. Muito lindo. Certo? Ela já está pronta. Isso me chamou muita atenção e o Ricardo já foi me passando algumas coisas, algumas escalas, músicas instrumentais. Então assim, o que me atraiu para a viola foi a sonoridade. Sim. E daí eu fui conhecer música caipira e assim, todo o preconceito caiu por terra, porque eu vi que era uma letra genuína, verdadeira. A de raiz, né? A música raiz, exatamente, música raiz. A gente está falando aí do Triângulo Mineiro, você que é mineiro, né? Sabe o que eu tô falando, né? Você já cantou várias vezes para mim essa música. Exatamente. Depois nós dá uma palhinha aí. Mas assim, a música de viola, ela me chamou muita atenção porque a maioria dessas músicas, elas não contêm um refrão, por exemplo, não tem uma estrutura comercial. Sim. O que eu quero dizer com isso? Ela não tem um tempo, assim, uma música ideal para fazer sucesso hoje em dia, ela tem que ter no máximo 2 minutos e meio, vamos dizer certo, assim. A 3 estourando. Então é 20 segundos de uma estrofe e já entra no refrão, sabe? Uma coisa totalmente comercial. Pobre de harmonia, pobre de melodia. Essa é a música que se vende hoje em dia no mercado. A música raiz, né? A música caipira, ela sai totalmente desse contexto. É uma música poética. Ela né? conta uma história, né? Conta uma história de vida, exatamente. Então, é o que reflete a vida do homem no campo. E tem grandes compositores, grandes músicas, histórias lindíssimas, cultiva a família, né? Sim. Tem muita história de tragédia também. Tem. É a música caipira, gente, né? Quem já ouviu, pelo menos com seus pais, com seus avós, sabe o que eu estou falando, e é uma música genuína. Então, todo o preconceito com a música caipira saiu e se tornou o meu instrumento predileto, desde novo. Eu, com 16 anos, a gente teve a oportunidade de tocar em Paris, na França. Muito legal. Com essa orquestra, né? Foi uma experiência muito legal, porque a gente pôde levar esse instrumento para fora. E foi uma experiência, eu muito novo, né? Eu falei, poxa, olha onde a viola tá me levando. Essa era a minha mentalidade. Pô, a viola, aí tudo aquele negócio sobe pra cabeça, sabe? Aí eu já idealizava, nossa, eu quero fazer turnê mundial, Meu Deus. E sonhos e não sei o quê. É um negócio que realmente tomou meu coração, né? E eu lembro que na época eu fui convidado para ir para a USP em São Paulo. Eu tinha 16, 17 anos. Eu quase fui para lá. Né? Eu creio que, às vezes, se eu tivesse ido para lá, meu destino ia ser bem diferente. Sim. Né? Porque eu não conhecia o Senhor realmente, não conhecia o reino de Deus. E acabei fazendo faculdade de música em Cascavel, aqui mesmo. Aí rejeitei a possibilidade de ir para a USP. E me formei, ingressei na faculdade de licenciatura. E você sai para dar aula e tudo mais, você sai licenciado como professor de música. Não era voltado para viola, mas eu poderia fazer especializações fora e tudo mais. E a viola entrou na minha vida dessa maneira. E sempre dando aula, muita aula de viola. A procura, por causa da orquestra, a procura aqui na cidade era muito grande. Sim. Então eu e mais alguns outros alunos de viola do Ricardo já começava a dar aula. E eu fui conhecer o Senhor um pouco mais tarde, né? Falar um pouquinho rapidamente do meu testemunho de conversão, porque assim, como eu falei, poxa, aquele negócio de faculdade subiu um pouco na cabeça. Eu lembro que eu pedi pro Ricardo para sair da orquestra, me distanciei do Ricardo, e o Ricardo é um discípulo de Jesus, a minha infância inteira ali, a adolescência, falou do Senhor para mim, e eu sempre considerando, respeitando sempre, mas nunca querendo nada com nada, né? E até que o Senhor me permitiu ir para o mundo, assim, sabe? Ter experiências ruins no mundo. E eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, sozinho. Né? Olha só. E em outro momento eu acho que eu posso contar mais detalhes, mas foi isso que fez eu voltar
E eu lembro que a primeira pessoa que me veio na cabeça, poxa, quem que falava de Jesus para mim? Dei Chusca. Falei, Ricardo, ó, tive um sonho, tive uma experiência assim, ó, fulano sonhou isso comigo, eu tô totalmente sem chão e eu preciso que você volte a falar para mim. Olha só. E tomei uma posição com Deus. O Pablo era pequenininho, ele estava no meu batismo. Nem sei quantos anos que o Pablo tinha, mas tinha até cobra no batismo, né, Pablo? Você lembra? O Pablo quase pisou numa cobra, porque estava chovendo muito um domingo à Olha tarde as histórias chuvoso. aí, ó. Lembra? Rapaz do céu, eu só sei que eu fiquei anestesiado. Eu lembro que eu fiquei um ano sem pensar em música. Olha Né? só. Eu fiquei um ano assim, porque música era como se fosse um deus na minha vida, né? Mas como eu falei para você, eu não tinha esse discernimento ainda de hobby, trabalho, aula. Que Para mim era era, né? tudo muito natural, né? Porque veio muito natural na minha vida. E foi mais ou menos assim. Depois de um tempo, o Ricardo falou, Léo, eu acho que tá na hora de você voltar a dar aula e tal. Tem bastante aluno lá. Daí eu voltei a dar aula, retomei a faculdade de música e me formei. Olha, E daí estamos aí até hoje, que legal. mexendo com viola. O Ricardo puxou você em todos os sentidos, É, né? de todos os sentidos. Graças a Deus, um amigo do coração, almocei com ele hoje, inclusive. Aí, sim, nosso amigo, né, do peito. Então, mas conta pra nós, como é que foi essa história, como é que foi essa virada que você deu aí, que você foi para o mundo digital e estava ali dando suas aulas. Eu lembro que você teve até uma escola, né, ali no Neva, acho que você teve uma escola ali, se eu não me engano, Sim, você era junto com o ali mesmo, Denchusky, aham. né? E como é que é essa virada de chave aí que você tomou e É conta que para assim, nós? quando eu casei, a Tássia, minha esposa, linda, maravilhosa, um beijo, minha querida. Ah, Você isso está aí. assistindo, mas vai assistir depois, já fica o registro, né, Luiz? Isso aí. Ela trabalhava lá como secretária, e secretária, entre aspas, ela fazia de tudo, né? Roteirista, aprendeu a filmar, fazia tudo também. Ah, é verdade. E a Tássia, o pai dela sempre teve comércio, e ela sempre Ah, trabalhou com comércio. Então ela tinha muita habilidade para venda, a Tássia. Eu costumo dizer que a Tássia é mais empreendedora que eu, tipo 10 vezes mais. Então ela que é como se ela colocasse um maçarico atrás de mim e fala, amor, vai por aqui, ó que legal esse caminho aqui. aprendeu com o pai, né? Aprendeu com o pai, exatamente. As irmãs também. Comunicador, nosso amigo Luiz Pistori. Grande Luiz, sogrão. Eu dei, inclusive eu tenho uma história do seu Luiz rapidamente, que eu dei aula pro seu Luiz 2 anos de graça. Olha E só, depois tinha algum interesse eu nisso? pedi o dote, né? Falei, Luizão, ó, 2 anos de graça, acho que eu quero essa mais nova aqui. Tem como? Daí ele falou, pode levar. Até parece que é Até fácil parece que é desse assim, jeito. né? Fui lá pedir a mão Ai, conheço o certinho. Luiz. Que Seu legal. Luiz, queridão nosso, violeiro também, né? Toca viola. Ô, Léo, eu sei que você vai continuar falando, mas me desperta aqui algo muito interessante, né? A gente vê que o seu Luiz é há anos já no mercado, né? E aí você fala assim, não, e a Tássia aprendeu ali com o pai. Como que é interessante isso, né? Exatamente. Hoje nós não, isso é raro hoje nos nossos dias, né? Os jovens que se miram nos mais velhos, principalmente nos seus pais, aprendem como lidar com essa vida, aprendem como também numa profissão. Hoje Exatamente. tá mais raro isso entre nós, Com né? certeza. Mas ainda tem, Ainda tem. E a gente tem esperança que isso não se perca, né? É. Não desapareça. E falando da minha sogra também, a dona Rose, ela também empreendeu junto com o marido, Olha só. praticamente a vida inteira. Ele tinha um salão de cabeleireiro, junto com o comércio, então, e ela, uma dona de casa assim, exímia, né? Ela sempre cuidou do marido, né? E a Tássia conviveu ali, né? E elas também se converteram, com seus 19, 20 anos, as irmãs também, Sim, né? Um pouco mais sim. tarde, as irmãs mais velhas. E o seu Luiz converteu com 58 anos, se eu não me engano. É Então isso Deus aí. mudou a história dele, Isso né? mesmo. Mudou a história da casa dele, então foi muito legal. E a questão de virar essa chave, de entender que eu tinha um potencial a mais, eu poderia entregar mais com o meu trabalho com a viola, na verdade, começou depois que eu casei em 2014, em 2016 a Itaipu aprovou um projeto Ah, sim, chamado verdade. Projeto Viola Lindeira. Foi o maior projeto de ensino de música e viola do mundo. Do mundo. Foi do mundo, porque assim, a gente atendia todo o município lindeiro, que é a bacia do rio, não é Rio Paraná, não sei se é o Rio Paraná, mas
Rio Iguaçu, talvez, não, agora Eu me, acho que é o Paraná mesmo, me porque falhou a memória. onde fica a represa, né? Fica represado, Isso. né? Então, todos os municípios lindeiros que são atrelados aí a esse rio, a Itaipu paga royalties e eles gostaram muito da ideia. O Ricardo fez um projeto maravilhoso, junto Maravilhoso, com o nosso amigo verdade. Christian e tal. E eles bancaram durante 4 anos um projeto onde a gente atendia semanalmente 1.500 alunos. Pensa que é isso, Ao gente? vivo, assim, não há nada do digital ainda. Vocês tinham várias equipes, né? Que vocês Eram saíam de 8 carro professores, e ia exatamente. atender esses lugares. Eu Cada lembro, professor muito levava legal. 10 violas. Olha isso. E tinha projetor multimídia, tinha uma estrutura muito boa de trabalhar. Então a gente formou mesmo. Tem vários vídeos aí, se o pessoal colocar a viola lindeira, vai achar vários vídeos assim, shows de... a gente fez um ensaião na cidade de Missal, que é uns 100 quilômetros daqui, com 300 alunos, Olha que legal. tocando simultaneamente, tocando direito. Muito legal. E hoje em dia, Luiz, nessas cidades existem professores desse projeto. Olha que Ficaram bênção frutos, né? isso. Que interessante. Tem gente vivendo de aula, abriu uma empresa e foi contratado do município, né? Tem um CNPJ, dá Que aula. legal. É muito legal. Ou seja, a semente deu foi. fruto, né? Exatamente. Eu Cresceu falo e com esses frutificou. alunos até hoje. É muito legal isso, gente. Porque Algum- olha só, deixa eu pegar Pega essa deixa veia. aí, porque é bem dentro disso que a gente tem falado, né? Na verdade, é a gente produzir riquezas. Sim. O canal tem muito a ver sobre esse assunto, porque já falamos anteriormente que a ideia não é aqui, Léo, da gente falar para pessoas ficarem ricas, né? Mas é pelo contrário, é fazer riquezas, é levar os recursos, é alcançar vidas, né? É gerar, é produzir. Daí quando você fala isso, rapaz, meu coração queima aqui, né? Amém. Porque olha só o quanto que esse projeto cresceu, multiplicou, né? Como que deu fruto. E até hoje está aí. Muito bom. Não Que tem, bom ver não isso. tem o título, não tem a Itaipu por trás mais, Sim, só que as verdade. vidas foram transformadas. Estão lá. Eu tenho um depoimento de uma aluna, ela tinha depressão profunda, foi diagnosticada assim com 13 anos. Tinha um histórico familiar e tal. Ela começou a fazer aula de viola, totalmente introspectiva. Só que a música, a gente sabe que Deus é o criador de todas as coisas. Exatamente. O criador de todos os sons, de todas as Isso. cores. E a música, ela mexe com a alma do ser humano. Sim. E essa menina mudava o semblante. E aquilo me chamou a atenção, eu vi que ela se empenhava muito nas aulas. E um dia eu comecei, poxa, cheguei para ela e falei, viu, o que você tem achado da viola e tal? Daí ela falou, olha, professor, a viola está transformando minha vida. Que isso, impressionante. E daí eu peguei, será que você podia dar uma entrevista para mim, um depoimento? Aham. Por que eu quero dar essa pincelada um pouco mais longa no projeto? Porque foi o projeto que me ensinou a mexer com câmera, a mexer com aparelhos do audiovisual, vamos dizer assim, né? Certo. E o Ricardo sempre incentivando a gente a estudar, ó, estuda esse curso e tal, é assim que mexe numa câmera, é assim que você capta um depoimento, Olha esse que legal. enquadramento. Então a gente teve essa escola do digital, na verdade, para mim, nasceu no Viola Lindeira. Ah, sim. Né? O Everton Oliveira também, que é nosso irmão em Cristo, Sim, nosso amigão, sim. aprendeu a mexer com isso também Que dentro do legal. projeto. Inclusive eu e ele eram os que mais gostava dessa área, né? Sim. A gente viajava junto e a gente trocava muito conhecimento. Hoje ele é um grande filmmaker, Sim, ele é verdade. quase que um cineasta, só falta o título, né? Mas ele é piloto de drone, além de um grande violeiro, professor também. Mas ele seguiu nessa veia do audiovisual muito forte, está empreendendo nisso também. E, enfim, aí eu lembro que eu pedi, viu, você consegue dar uma entrevista para mim? E ela bem retraída sempre. Aham. Rapaz, eu só tinha a hora do almoço para fazer aquele negócio. Eu fiz na biblioteca, falei, Senhor, me dá graça aqui para captar esse depoimento, porque ela tinha me falado coisas muito fortes a respeito da mudança que a Viola tinha feito no estado de espírito dela, vamos dizer assim. Rapaz, ela deu um depoimento que parecia que a menina era profissional. Olha Parecia que ela era só. uma atriz assim, profissional que tinha habilidade com microfone e Para câmera. alguém que estava deprimida há um tempo atrás. Exatamente. E esse depoimento tá no canal, acho que tá no meu canal, eu já postei no meu Instagram Agora, que também. legal. Ela falando assim, olha... Fala aí o endereço para o pessoal aqui, deixar aqui. entra Depois no- também nós vamos pedir o Pablo, ele vai Exatamente, deixar aqui o pra meu nós. Instagram é @leomariani_. Então se você passear no feed, que é onde fica as publicações, Ali você você vai vai o achar. rostinho dela lá.
o projeto Viola Lindeira. Mas se você também digitar no YouTube Viola Lindeira, com certeza você já vai achar esse depoimento lá. Que legal. E ela testemunhou assim, olha, eu esqueço que eu tenho depressão quando eu toco viola. Eu esqueço de tudo. Olha, que impressionante. Porque de mim sai algo bonito. Olha só. Eu consigo reproduzir algo bonito e... Ela é uma adolescente, né? Sim. Uma menina, tem uma família, irmãzinha e tal. Ela falou assim, eu quero me tornar professora de viola, porque isso fez tão bem para mim e eu quero reproduzir isso nos outros também. Muito eu lembro que ela legal. ensinou a irmã dela e tal. E, enfim, foi uma aluna preciosa, assim, que eu até me emocionei, todos se emocionaram. Quando eu terminei de editar o depoimento, eu vi o pessoal chorando, a equipe. Que legal. E até hoje eu me emociono com esse depoimento, quando eu assisto ele, porque é muito forte mesmo. O Pablo sabe o que eu estou falando. Que legal, gente. E assim, o digital, ele veio, essa escola do Viola Lindeira nos ensinou a mexer com o digital. Por quê? Porque uma das prestações de conta para Itaipu, que era muito rigorosa, a gente tinha no contrato que a gente tinha que ter um Instagram e tudo mais, mídias sociais para divulgar, fomentar, falar, ó, Itaipu patrocina esse projeto aqui, algo totalmente, é um trabalho social que tem impactado de maneira Sim. Incrível a cidade, assim, todas as cidades. A gente viajou para São Paulo, para vários lugares, fomos para a Espanha na época também, Me lembro. levar esse projeto lá para o pessoal conhecer. Me lembro disso. Foi bem legal. A gente foi com a equipe, com alguns professores. E daí, assim, chegou em 2019, mudou o governo. Eu lembro que toda a diretoria da Itaipu mudou e eles pausaram tudo para fazer uma varredura e tudo mais. E o projeto acabou também sendo pausado. Certo. E eu acho que pandemia veio o quê? 2020, né? 2020. 2020 veio pandemia. E eu lembro que quando a gente teve a notícia do cancelamento do projeto, a gente já tava, ó, então, tipo, sei lá, era outubro, novembro, ó, ano que vem não tem mais projeto. Cancelaram e tudo mais, o que vamos fazer? Ah, vamos continuar no YouTube. Eu lembro que a Itaipu cedeu todo o material de câmeras e tudo mais, estava no contrato, tudo isso Que certinho. legal, pra vocês continuarem, inclusive. Né? Exatamente. Eu lembro que de uma reunião que o Christian teve com um dos general lá da Itaipu, o Ricardo e o Christian, eu lembro que o Ricardo falou, olha, o general falou assim, ó, se vocês são empreendedores, essa é a chance de vocês. Que legal. Gente. Por quê? Porque eu lembro dessa conversa, o Ricardo dando a notícia para a equipe, né? Porque agora vocês têm um equipamento na mão, aprenderam a mexer e tal. Vai trabalhar. Vai, manda ver. Que legal. Então foi uma experiência bacana. Um favor de Deus, exatamente, né? Um favor de Deus para vocês. Vejo, isso, com né? certeza. E daí, assim, eu lembro que a Tássia, na época, ela começou a falar, amor, você precisa ter um canal no YouTube para mostrar isso que você faz. Porque legal. O que eu faço, pessoal, é viola caipira, tá? Música caipira, você já pensa na música caipira, né? Mas dá para tocar qualquer estilo na viola, que é uma técnica chamada de fingerstyle. É do violão norte-americano. Olha só. Só que o que é o tal do fingerstyle? Você faz a viola cantar. Então, ao invés de eu pegar a música e cantar Tua fidelidade é grande, eu faço só a viola fazer isso, eu não preciso nem cantar, que seria... Então a Tássia falou, amor, por que você não monta um canal no YouTube e toca esses arranjos que você faz na viola e tal? Eu falei, vou fazer isso. A empreendedora aí. Né? A visionária. Aí eu comecei a fazer isso e tal, comecei a postar alguns vídeos, meu Instagram era totalmente parado, acho que eu não tinha nem 1000 seguidores lá, tinha só os seguidores alunos do projeto, e eu comecei a postar no meu Instagram. E isso 2020, né? Aí, beleza, comecei a postar no Instagram e ela sempre me incentivando e tal. E tem uma coisa que eu queria falar a respeito da Tássia, que é o seguinte. Inclusive, semana passada agora a gente estava meditando em algo na palavra juntos e tem um texto em Provérbios que fala assim que aquele que encontra uma esposa acha a benevolência do Senhor. Isso. Né? E a gente, esse texto é conhecido, né?
Sim. Se você tem uma caminhada com Deus, você com certeza você já ouviu falar desse texto, né? E eu fui pesquisar sobre essa palavra de benevolência e tal, significa favor. Sim. Daí a gente sempre ora, né? Poxa, o favor do Senhor, Senhor, eu quero o teu favor, Senhor, manda o teu favor, e o favor do Senhor está materializado ali. Do lado. Você está dormindo com o favor do Senhor e nem sabe. Boa essa, ótimo. E assim eu fiquei pensando, rapaz, quão precioso esse entendimento de saber que as nossas esposas é um favor do Senhor nas nossas vidas. É isso aí. E a gente sabe que tem a parte que vem lá do trono dele, né? Que abençoa e tudo mais, mas uma fração, uma porcentagem está nas nossas mulheres. Então, assim, feliz o homem que ouve o conselho de suas esposas. Né? Uma esposa temente ao Senhor. É sábio. Né? É um homem sábio, com certeza. Então, isso é muito precioso, assim. E a Tássia sempre me incentivou, sempre foi uma comigo. E a questão da pandemia, quando ela veio, eu lembro que o Ricardo estava com um projeto de canal no YouTube e tal, só que eu estava entendendo, eu estava estudando sobre marketing digital. Já que eu estava no digital, num canal no YouTube, sim, agora sim. alimentando o meu Instagram, eu comecei a estudar a fundo algumas coisas e eu estava entendendo que no digital, Luiz, é uma linha muito fina. Por que eu digo que é uma linha muito fina? Quando você vai fazer um cadastro num aplicativo, seja Instagram, TikTok e tal, tá lá para você colocar usuário. Certo? Porque tipo usuário. Poxa, por que não é, eu vou te convidar a entrar no meu aplicativo aqui, você é um convidado especial. Não, você é um usuário. Ou seja, é tipo, se você não cuidar, é igual um usuário de droga, você fica viciado naquele negócio. Você vai consumir. Você vai consumir, entende? Por isso que eu digo que é uma linha muito fina, né? Todo mundo sabe disso. Mas eu lembro que eu estava entendendo que as pessoas se relacionavam com pessoas e não com instituições. Muito bom. Isso é muito importante. Muito importante. Quem está no digital precisa entender isso. Isso não vai mudar. Então, se você está no seu celular, a pessoa, o entretenimento está na palma da mão. Antigamente era televisão e não sei o quê. Agora, o meio de entretenimento mais forte e até de conhecimento, por que não? Além dos livros, né? Sim. Mas a gente sabe que o brasileiro é um zero à esquerda para leitura, né? A grande maioria, nem todos. Não vamos tem muita cultura. Exatamente. Então, assim, esse negócio aqui virou quase que uma extensão do corpo do ser humano hoje em dia. A era digital é assim. Quando você esquece, parece que você deixou a mão lá atrás. Exatamente. Então, eu estava entendendo que a jogada era eu me relacionar com pessoas e não com instituições. E o meu público queria se relacionar com o Léo Mariani. Sim. E não com uma empresa, sei lá, que eu criasse, uma instituição, de fato. Uma escola que seja, se eu fosse fazer a escola Léo Mariani, não. É Léo Mariani pessoa mesmo. Isso. E eu entendi isso. E na época, o Ricardo estava com outra coisa na mente, eu lembro que a gente desvencilhou. Sim. E eu segui meu caminho sozinho, ele seguiu o caminho dele com outros violeiros e tal. E eu tô até hoje nisso e deu muito certo, né? Graças a Deus. Essa sacada deu muito certo, lógico, o Ricardo depois teve outros projetos no digital e os outros meninos também, mas para mim, eu segui nessa linha e eu comecei a postar conteúdos que começaram a chamar atenção, porque o fingerstyle na viola não é algo comum. As pessoas estão acostumadas lá a ouvir o... Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino. E assim, já tinha muita gente fazendo isso. E eu vou falar pra você, eu amo a música caipira, tá, gente? Eu amo a música caipira, eu acho sensacional. Eu tenho curso que ensina música caipira, mas o que eu gosto de explorar é a sonoridade da viola, que é o que eu acabei de falar pra vocês, do fingerstyle e tal. Começou a chamar atenção, começou a crescer a minha base de pessoas me seguindo. E eu lembro que a ficha que aquele negócio estava virando empreendimento não tinha caído ainda, né? Aí eu lembro de uma impressão que até você teve no começo de 2020, antes de vir pandemia. Sim. A gente estava tocando nas Cataratas do Iguaçu, eu estava na bateria, você estava lá com a sua família, com um grupo de irmãos. Sim, me lembro. Lembra? Foi um passeio maravilhoso lá que o Ricardo
nos presenteou, né? Nos deu de Eu acho que, presente. não sei se vocês foram no Macuco Safari, Fomos, né, debaixo das quedas. fomos Muito também. legal. Que presentasse que o É Denchusky muito nos deu. bacana. E daí eu lembro que eu tava na bateria e em determinado momento o Denchusky me chamava pra viola pra fazer os fingerstyle na viola. Sim. Eu tocava rock and roll na viola, Michael Jackson na viola. Como assim Michael Jackson? É tipo isso aqui, ó. Vamos ver. Ó. Ai, ai. É muito diferente isso, né? Então assim, Você toca Menino da Porteira e depois você toca tudo no Exatamente. mesmo instrumento, com a mesma afinação. com a mesma afinação. É assim, a viola tem diversas afinações, dá pra você variar também. Só que isso chamou a atenção, daí eu lembro que você chegou pra mim, falou, Léo, eu vi você saindo da bateria, tocando esses negócios na viola, e rapaz, eu tive uma impressão no meu coração Aham. quando eu vi você tocando. Por que você não... Rapaz, agora que o projeto acabou e tal, eu sei que vocês podem fazer muitas coisas, mas por que você não dá uma investida aí nessa tua carreira? Isso. Eu lembro que você até usou um exemplo, ó, esses dias eu estava em Minas lá, eu vi um cartaz de um rapaz tocando bar na viola. Sim. Você falou, comentou comigo, daí eu falei, rapaz, pois é, né? E daí isso também foi mais, eu lembro que essa sua impressão, eu coloquei diante de Deus, Sim. que é uma coisa que eu tenho aprendido, né? Eu e minha esposa aprendemos ao longo da caminhada que o Senhor vai nos dar impressões. Sim. E às vezes elas vão ser nossas. Agora, o que eu Verdade. preciso fazer com a impressão? Eu preciso colocar diante do meu pai e falar, Senhor, isso é teu? É isso aí, preciso conferir. Eu preciso conferir. É, isso E não só ficar só no telefone vermelho. Aí eu preciso chegar pro meu irmão, Isso. aquele que coopera comigo, os conselheiros, né, que eu elegi no meu coração e falar, ó, essa impressão aqui, irmãos, o que vocês acham, né? E foi tão interessante que as coisas que o Luiz falou nessa época, sobre a minha carreira, falou, ó, Léo, eu posso te dar alguns conselhos, né, da minha trajetória e tal, conta comigo. Eu lembro que você foi muito solícito na época. Sim. E eu lembro que um mês depois, no máximo 2 meses, eu encontrei com o Saulo Soares, que é o nosso pastor querido aqui de Cascavel também, Isso. nosso presbítero, e ele chegou e falou, Léo, e essa viola aí, o que você está fazendo? Por que você não dá uma investida na sua carreira? E assim, assado. E eu falei, ué, mas você conversou com o Luiz? Ele falou, não. Não. É uma impressão que eu tive vendo você aqui agora, eu quis Muito falar com você interessante. isso. Muito interessante. E é impressionante que as mesmas palavras, eu lembro que o Luiz tinha usado, o Saulo estava usando. Né? E eu falei, rapaz, mas isso é de Deus, essa impressão é de Deus. Porque está confirmando com a Tássia já vinha sempre me incentivando, né? E eu segui. Eu acho que assim, quando você tem uma validação da parte do Senhor, mesmo não sabendo como é que vai ser o final, isso te encoraja. Sem dúvida. Você não vai na louca, vamos dizer assim. Não, você tá respaldado. Você está né? respaldado, você está em paz, você sabe dos desafios, você sabe que empreender não é tão simples assim, você Isso. sabe que precisa ter estômago muitas das vezes, né? Quando eu digo isso, é encarar a dura realidade, às vezes, de pagar suas contas de casa e tem conta de empresa, e o negócio está começando, você não sabe como vai ser tudo isso. Ô, Léo, você né? tá falando aí, rapaz, desculpa, vou entrar dentro da Lógico, sua manda ver, Luiz. privacidade. Mas eu lembro, Léo, que você passou um tempo bastante difícil, né? Financeiramente falando, né? E não estava sendo muito fácil. Aí seu cunhado te chama também para você Isso, foi uma vender, parte muito importante vender uns também. quadros, né? Não é qualquer quadro, né? Uma arte foi uma preciosa, parte- né? Muito bonita. E lembro que foi um momento assim de luta para você, né? Sim. E é bom falar sobre isso, sabe por quê, Léo? Porque tem gente que acha que as coisas acontecem da noite para o dia. Sim. Ah, eu entrei na internet, eu vou vender esse produto e acham que vão da noite para o dia já resolver seus problemas. E eu sei que com você não foi assim. Você teve um passo, depois mais um, e a coisa foi acontecendo, né? Sim. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Isso é interessante, porque quando eu tive essas impressões, né? E eu entendi da parte do Senhor que era para eu fazer isso. Atrelado a isso, eu preciso contar de algo que entrou pandemia, né? O que nós vamos fazer agora?
todos os projetos estão cancelados. Então já veio na minha cabeça em fazer um curso para os meus alunos do projeto Viola Lindeira, que tinham ficado sem, porque o contrato era de 6 anos. Ele foi interrompido no 4º ano. No final do 4º ano foi interrompido. Sim. Então 2 anos eles ficaram sem instrução. E o mundo inteiro parou. Falei, eu vou fazer um curso para eles. Só que nessa época, Luiz, eu lembro que eu ainda meio desencorajados, porque sempre vem muitos pensamentos, muitas coisas, lutas internas. Eu lendo a Bíblia assim despretensiosamente, mas orando por essas coisas. Sim. E colocando diante de Deus. Eu lembro que eu estava lendo o Velho Testamento, a parte que Jacó já tinha feito tudo lá com Labão, já estava lá com a esposa dele, que ele queria mesmo, e ele sai meio que às pressas, escondido, né? E o texto diz que ele pegou todas as suas coisas e foi. Ele saiu assim, escondido, sem Labão saber. Quando Labão fica sabendo, ele fica irado e vai atrás. Sim. Vai atrás com os servos dele e tal. Diz que ele toca nas costas de Jacó e falou assim, o que fizeste comigo? E vira ele assim. E Jacó fala assim, quando eu hei de trabalhar pela minha própria casa? Rapaz, esse texto saltou os meus olhos. Quando eu hei de trabalhar pela minha própria casa? E quando Deus fala, além de todas essas experiências que eu falei, esse texto marcou, sabe? Marcou muito, Deus falando comigo. Fala, vai meu filho, vai que eu estou contigo. Pode trabalhar pela sua própria casa. Na questão do empreendedorismo, né? Sim. E eu lembro que isso foi um marco. Na época, o Carlinhos, que é um meu cunhado, inclusive ele tem um Instagram muito bacana também, é o Andrade Fine Art, que são quadros de arte, só que feito de pigmentação mineral, é diferente de tinta solvente. Gente, maravilhoso, né? Tem um quadro dele lá em casa. Você tem um quadro dele lá na sua casa, a gente instalou lá, e a gente acompanhou a impressão, é lindíssimo aquele quadro, você consegue ver os peixinhos lá, isso é muito legal. E ele me chamou para vender os quadros, enquanto eu desenvolvia esse curso e tal, tudo sozinho, eu estava tudo sozinho. E desenvolvendo e vendendo os quadros. E na minha mente, isso aqui vai ser até bom, que eu acho que esse testemunho vai curar o coração de algumas pessoas agora. Olha aí, gente. Atenção. Então presta atenção aí, gente. Servo de Deus, presta atenção. Gente. Eu tinha uma birra com o vendedor. Mas não é uma birra, assim, eu via o vendedor com maus olhos. Por conta de várias coisas que eu vi na minha infância, negócios errados, às vezes, não sei, às vezes familiares, negócios. Eu lembro que meu pai trabalhava numa grande empresa, ele tinha muitos amigos e às vezes eu via algumas coisas assim e eu falava assim, poxa, esse negócio de vendedor. E alguns amigos do meu pai também faziam algumas coisas erradas nessa área de vendas e eu sempre tive essa impressão que o vendedor era picareta. Enganador, um cara que quer levar vantagem. Olha só. E eu sei que muitos têm esse pensamento, porque realmente foram enganados. Infelizmente sofreram, foram lesados. Né? Parece que quer te vender, mas vai ganhar quer algo em cima de você. Quer tirar uma vantagem de você. Então, assim, eu acho que muitos brasileiros têm essa impressão, né? Porque realmente sofreram na pele, tiveram uma experiência ruim, e eu tinha isso. E agora eu estava vendendo. E aquilo ali, eu não tinha aquela veia de vendedor, porque o vendedor ele precisa receber uns 99 não para ter um sim. É tipo isso. E principalmente depende do produto que você estava vendendo. É um produto de alto ticket, né? Começava ali a partir dos R$3.000 um quadro, né? De R$1,50 por vamos dizer assim, né? Então, aí, lendo a palavra, mais uma vez, eu lendo a palavra em Provérbios, tem um provérbio, não sei se é Provérbios 15 e tal, mas fala assim, o que retém o trigo, o povo amaldiçoa. Mas bênçãos haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Esse foi um outro texto que saltou os meus olhos. Aí eu comecei a meditar nisso. Poxa, o cara que retém o trigo, o povo vai amaldiçoar ele. Reteve para ele. E o povo está padecendo. Os, sei lá, familiares, você pode pensar, interpretar da sua forma aí, né? Mas bênçãos haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Eu lembrei do José do Egito. Rapaz, ele foi tão abençoado na administração nos 7 anos de fartura, separar em celeiros, todas as nações da terra vieram ali comprar dele. Então era uma nação abençoada por causa de José, porque Deus estava com ele lá. Então eu comecei a ver que a venda era uma forma de eu compartilhar.
Olha só. Eu comecei a ver você vender. Mudou Mudou a minha cabeça. E caiu toda essa visão ruim que eu tinha sobre vendas. Muito bom isso. E foi algo que Deus curou no meu coração. Eu me senti realmente curado por Deus com esse Olha texto, só. né? E meditando sobre esse texto e tal. E foi um dos textos muito importantes na trajetória e é até hoje. E, Luiz, para resumir a história, eu e a Tássia, a gente atendeu mais de 2.000 clientes em WhatsApp. Que isso. 2.000 pessoas aqui, ó, no dedo. Meu Deus. Eu acho, não sei se Visitava deu... o Instagram, tinha lá o contato. Aí a gente fazia algumas promoções, que é o tráfego pago. O que é o Sim. tráfego pago? Você impulsiona, né, para o Facebook, o Instagram, ele vai entregar o seu conteúdo, né, você paga e ele manda para as pessoas que você selecionou lá. Sim. Né? Então as pessoas vinham para o nosso WhatsApp e a gente atendia. Eu lembro que a minha primeira venda, eu falei, caraca, isso aí dá certo. Eu lembro que foi para um quadro de Brasília, eu lembro o nome da cliente, Luciana, ela pagou à vista, ela fez um TED, eu acho, de R$ 4.000. Aí eu pensei assim, rapaz, eu vendi algo que custa R$ 4.000, eu não apertei a mão da pessoa, eu não olhei no olho dela, Aham. ela confiou em mim, porque assim, a venda é relacionamento, você Sim. precisa querer o bem do seu cliente. Sim, sim. É uma, E ela confiou, né? é uma Confiou forma de um pagamento. empatia, sabe? É outra visão. Com Né? certeza. A luz da palavra, da equidade, da justiça é outra coisa. É isso mesmo. É uma forma de você compartilhar, você desvenda a pessoa, ou seja, a pessoa não está vendo seu produto, aí você desvende, né? É como se tirasse as vendas dela, Aham. porque aí você fala enfim, você tinha que conhecer o produto, e a gente estudou sobre o pigmento e tudo mais, enfim. Eu lembro que quando eu fiz essa primeira venda, né, eu falei, poxa, isso aí dá certo. E a gente vendeu muito quadro. Eu vendi quadro para os Estados Unidos. Que Foi uma legal. doideira, Olha foi muito legal. No bom sentido, né? Não, sim. Lógico. E a gente teve a oportunidade, eu e o Carlinhos, de ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, em casas de clientes. Clientes, às vezes, que comprava 4, 5 quadros de uma vez. Olha só. Pagava toda a passagem, né? A gente ia lá, eu filmava ele, ele assinava. E até hoje ele está empreendendo nos quadros também, junto com a esposa dele, mais ele assim, né? Que é o Andrade Fine Art. Segue lá também, que é bem bacana. Vou aproveitar, deixa. Vai lá, Luiz. Tá faltando assinatura no meu, viu? Viu, Até Carlinhos? hoje, o Carlinhos mudou para Bahia e não assinou. Eu coloquei luz lá no quadro, como você pediu. Você vai ter que voltar aqui. Ah, não, Carlinhos, que isso. Brincadeira, gente. Isso aí é. Ele deve estar. A hora que ele ouvir, você vai dar risada. Vai dar risada. Só para brincar com ele. Mas que legal. foi uma escola importantíssima nesse meu trajeto aí de vendas, viu, Luiz? Porque é no digital. Foi na unha, assim, sabe? Então foi uma escola, assim, que eu aprendi a me relacionar com as pessoas pelo WhatsApp, vamos dizer assim, para fazer uma venda. E quando eu vi, eu estava fazendo isso para os meus cursos, né? Mais para frente a gente cancelou a parceria de comum acordo, porque eu senti a necessidade de dar um foco 100%. 100% E foi assim um tiro no escuro, porque eu não tinha ainda nenhuma reserva financeira para me sustentar durante 6 meses. Foi um tiro no escuro, ou seja, Deus de maneira muito clara também direcionando que, ó, deu o teu tempo aqui, o que você tinha para aprender, você aprendeu, agora vai fazer o que realmente é para você fazer. Que interessante. E hoje você está com um canal... Estamos com 230 mil seguidores no Instagram. Uau! É o maior Instagram de ensino de viola e fingerstyle do mundo. É o maior que tem. Que o maior legal. que existe. Muito legal. Muito Tamo bom. aí. Léo, bom, nós ouvimos algumas coisas aqui, eu podia até pontuá-las, né? Enfim, você já deu alguns, vamos falar assim, alguns conselhos importantes para nós aqui hoje. Mas, Léo, para essa geração, eu vou falar assim, inclusive dessa geração que está agora começando, está iniciando, nós temos assim, um desejo muito grande com o canal, poder alcançá-los, né? E poder falar assim, ó, nós trilhamos já uma caminhada importante, chegamos até aqui, já passamos por vários obstáculos, tivemos vários erros, tivemos que voltar atrás para recomeçar tudo de novo. E a gente não quer que eles passem, às vezes, por aquilo que a gente já passou. Se puder encurtar isso, melhor.
É lógico que tem coisas que cada um vai ter que passar mesmo, porque aprende, né? Até quebrar, né? Quando você quebra uma empresa, até quando você quebra uma empresa, você aprende com isso, né? Mas fala para nós aqui, o que você deixaria para quem está nos ouvindo hoje, uma palavra ou um conselho que você dá para quem está começando a empreender? Eu acho que assim, o CPF precisa ser mais forte que o CNPJ. Ou seja, se o empresário não estiver bem emocionalmente, espiritualmente, a empresa vai quebrar de uma hora ou outra. Já vai começar errado, então. E assim, uma coisa que eu vejo, às vezes não é a empresa que quebra, às vezes é o dono que quebrou emocionalmente, não soube administrar, às vezes não soube cortar alguns gastos, né? Então o CPF, né, falando de uma linguagem mais técnica, precisa ser mais forte que o CNPJ. Então, e entender pela fé que se o Senhor realmente te deu uma visão, Ele vai te dar provisão. Muito bom. Ele é fiel, Ele é nosso amigo fiel. Então, diferentemente de você fazer as coisas às vezes na ansiedade, no ímpeto, porque um fulano aqui falou e tal, a gente tem que entender que esse mundo ele jaz no maligno, certo? Certo. Esse mundo jaz no maligno, e o conselho que a gente encontra aqui, ó, eu abro aqui, eu estou no conselho dos ímpios, na roda dos escarnecedores, no caminho dos pecadores. Eu não posso me deter a isso. E nem se assentar, né? Nem se assentar na roda dos escarnecedores. Então, se eu fico assistindo, às vezes, algum vídeo aqui, se você bobear, você está sentado na roda dos escarnecedores. Com certeza. Mesmo virtualmente, você está lá. É. Então, assim, isso eu falando do digital, mas isso se aplica a qualquer área, né, Luiz? Então, assim, o meu conselho é esse, de buscar a vontade de Deus e considerar o Senhor em todos os seus caminhos. Né? O provérbio está recheado de recomendações, né? Da gente empreender. E assim, um dos textos que eu me apropriei também é que é o seguinte: aquele que é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Ou seja, a obra está falando sobre negócio. A gente sabe que tem a obra de Deus, Sim. a gente sabe que tem o trabalho na casa de Deus, no cuidar de vidas, isso a gente pode incluir também. Só que esse texto, obra, no grego lá, tá negócios, empreendimento. Então, se eu sou negligente na minha obra, eu sou irmão do desperdiçador. Eu estou desperdiçando o meu tempo, estou desperdiçando a minha vida, a minha energia. O recurso. Rapaz, então assim, isso gera temor no nosso coração. Então, se você buscar o conselho do Senhor, na palavra, na lei do Senhor, e com o seu grupo de conselheiros que temem ao Senhor também, que tem resultado, eu acho que o caminho para você ser bem sucedido e gerar riqueza, que esse é o propósito, de você servir, de você não construir, não reter para si mesmo, É igual o texto fala, aquele que retém o trigo, o povo amaldiçoa, né? Mas realmente ser um gerador de riqueza, e assim, eu tô aprendendo isso com você também, Luiz, com o Eric Couto. Eu assisti o primeiro podcast com o Paulo Oliveira, achei muito legal as coisas que ele falou sobre você tratar o seu trabalho como uma forma de adoração a Deus. Isso. Aquilo eu já tinha ouvido, mas da forma que ele falou foi muito especial. Sim. Né? E o Eric também é um dos meus conselheiros. Eu volta e meia estou pedindo conselho para ele. Ele é um cara também que domina essa área, né? Tem muitos frutos, serve muitas empresas. No nosso último podcast que nós fizemos, conversamos com ele, abordamos esse assunto, né? A importância de ter homens ao seu redor que possam te aconselhar, possam te ajudar a enxergar melhor não só os nossos negócios, mas a vida, né? A vida que nós estamos vivendo. Então, ter gente que realmente você possa confiar, né? E possa se mirar nele, naquilo que ele está fazendo também. Isso é muito importante. Isso aí. Que bom que você deixou com tanta riqueza e clareza para nós a respeito desse assunto, viu, Léo? Legal. Meu coração fica aqui muito alegre. Eu fico feliz demais de falar dessas experiências. Tem várias outras, né? Se a gente ficar falando aqui, ia dar umas 3 horas de podcast, mas é muito precioso você viver na prática o reino de Deus. Isso é reino de Deus, é o governo de Deus sobre a vida do homem. Isso mesmo. E isso vai refletir nos negócios também. Completamente, que é uma coisa só. Não isso tem que nós como estamos separar. falando. Não tem como separar. Exatamente. E se você, por exemplo, é um CLT, né? Porque tudo tem fase na vida. Sim.
passe essa fase da mesma maneira, com temor ao Senhor, com alegria, com gratidão, né? Empreendendo naquilo que é para você fazer, né? Com uma forma de adoração a Deus. Isso, se a gente for pegar a vida de José em toda a sua trajetória, se a gente fosse falar que ele passou por um período em que ele era seletista, se a gente pudesse falar aqui entre aspas, ele serviu da melhor possível, ele serviu com excelência. Exatamente. Nós falamos isso também no Oliveira Cast com o Paulo Oliveira, quando nós lembramos sobre quando o servo serve, está servindo ou está colaborando no seu trabalho, que ele está fazendo no seu trabalho, que não faça só as vistas do seu senhor, né? Ele está falando do seu senhor, mas é do seu empregador, vamos falar assim, né? Mas, porque o nosso Senhor está vendo, né? Está vendo todas as coisas, né? Então, fazer tudo como ao Senhor, como ao nosso Pai, nosso amado Jesus, né? Amém. Porque Ele está o tempo todo conosco, né? E nós fazemos com excelência a Ele. Depois esse é um assunto que eu quero entrar, inclusive, num outro, porque é importante a gente entender lá na frente, se a gente for falar de milênio, nós precisamos entender melhor o que nós estamos fazendo aqui, do que vai refletir lá, né? Enfim, não estou falando do milênio, mas porque ali vai ter o Senhor vai estar reinando juntamente com a sua amada igreja, né? Mas tremendo. Léo, muito bom. Muito obrigado. Foi assim, fantástico você ter vindo aqui. Legal demais. E o nosso tempo aqui é um pouco limitado, né? Mas ficar com você aqui, eu ficaria horas e horas, né? A gente ficaria também, mas a gente sabe de todo o trabalho aí, o Paulo também tem se empenhado. E, assim, parabéns para você. Eu vejo o Marcos Moraes também envolvido no digital. Sim, sim. E uma última coisa que eu gostaria de deixar aqui para vocês, e te incentivar, Luiz, incentivar o Marcos, se ele por acaso ouvir, mas incentivar você também, porque assim, existe um cara chamado Leandro Aguiar, se eu não me engano, ele é o cara do storytelling, ele é o cara da narrativa, ele trabalhou com Augusto Cury, com grandes players do mercado, e ele é cristão, mora em Orlando, ele fala assim, precisa ter a hashtag barulho dos bons. Ele criou essa hashtag, o barulho dos bons. Que interessante. Por que barulho dos bons? Porque assim, a internet, o algoritmo, ele é desviado, vamos dizer assim. É desviado esse algoritmo, né? Ele não favorece as boas virtudes. Sim. Então, os bons precisam fazer barulho, os justos precisam fazer barulho na internet, certo? Então você está começando a fazer barulho aqui com esse podcast, né? E eu queria te incentivar e desejar vida longa a esse podcast e a todos os outros empreendimentos que serão feitos no digital. Porque a internet, ele vai alcançar pessoas que você nem imagina, né? Tem pessoas do mundo inteiro me seguindo. Sim. Tem irmãos da Indonésia me seguindo. Que legal. Pra você ter uma ideia. Então, eu acho que queria deixar isso mesmo, esse incentivo, esse meu desejo, a minha oração por vocês aqui é que esse trabalho prospere muito, cresça e alcance, assim, pessoas que você nem imagina. Amém. Amém. É isso Obrigado mesmo, Léo. E é isso, gente. É isso aí, gente. Bom, espero que tenha te alcançado todo esse testemunho do Léo, que realmente possa ter tocado no teu coração, né? E às vezes realmente gera referências para nós, por isso eu acho muito legal seguir aí o nosso Léo Mariani, né? E, gente, a ideia é essa, de continuarmos fazendo aqui esse podcast, né? O Oliveira Cast. Vamos trazer novos irmãos aqui, pessoas que tenho certeza que vão sentar nessa mesa e vai acrescentar muito com a sua vida. Por isso que é muito importante, gente. Você que ainda não se inscreveu, que se inscreva, né? Deixa lá o seu like para nós, que é importante. E você que já está aí conosco, né? Fala para o teu amigo, o vizinho, aquele que é um servo de Deus que você conhece, que tem para acrescentar também aqui conosco. Vai ser muito importante isso, tá, gente? O meu muito obrigado mais uma vez. E que Deus continue abençoando a todos. Até o próximo.